noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que você possa nessa noite ser instruído com a palavra de Deus a ter uma vida santificada, uma vida que agrada a Deus, uma vida que leve alegria ao coração do seu Salvador, do seu Senhor. Hoje eu queria ler um texto de Efésios 4, 25 a 32. E esse texto, eu já estava meditando nele, ele falou muito ao meu coração e eu queria dividir com vocês. Diz assim: exortação à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros porque nós somos irmãos, porque nós somos filhos, né? Depois que aceitamos a Jesus, filhos do Deus de Israel. E aqui a palavra nos diz que nós devemos falar a verdade entre nós e que deve ficar fora, longe de nós, toda falsidade, toda palavra errada, e que a nossa ação deve ser verdadeiros com aqueles que estão do nosso lado. Versículo 26 diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós vemos o exemplo do Senhor Jesus. Quando Jesus entrou no templo e viu ali que haviam vendedores, que haviam pessoas fazendo do templo, do lugar do encontro com Deus, um lugar de comércio, um lugar de negócios, o Senhor Jesus ficou irado e virou ali as mesas. Nós temos que aprender com Jesus, irarmos com coisas que são verdadeiramente erradas, que são proibidas, né, diante de Deus. É isso que o Senhor nos ensinou. E ele diz ainda: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está nos ensinando que nós devemos irar por uma boa causa e resolvermos aquela situação. Não deixarmos que a ira fique morando no nosso coração. 1 dia, 2 dias, 3 dias, daí por diante. Não, irai-vos e não deixe que essa ira vire pecado, porque se ela se acomodar no seu coração, você estará em pecado. Versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Nós sabemos que o diabo, Satanás, veio para matar, roubar e destruir. E ele tem investidas nas nossas vidas e nós não devemos dar lugar para as investidas de Satanás. Nós devemos ser fortes e recuar e recusar, né, as investidas dele. O 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. É muito bonito esse texto. Ele diz que nós devemos trabalhar, nós não devemos fazer o que é errado, nós não devemos furtar, nós não devemos fazer negócios ilícitos, mas que nós devemos trabalhar com as próprias mãos, para nós podermos acudir ao necessitado. Nós sabemos que todas as vezes que o Senhor nos abençoa, tirando o nosso sustento, tirando o que nós precisamos, é para ajudar o próximo. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A nossa boca deve ser usada para abençoar, para edificar as pessoas. Nós não devemos deixar que nenhuma palavra errada, nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra de mentira saia da nossa boca, mas que devemos cuidar. A Bíblia diz que nós devemos colocar trava na nossa boca, para que unicamente nós possamos dizer palavras que edificam, palavras que vão ajudar ao necessitado, e que nós possamos transmitir graça, amor, bondade. Versículo 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo,
no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, nós quebramos a nossa comunhão com o Espírito Santo. E o que acontece? O Espírito Santo sai de nós? Não, ele não nos deixa, mas ele fica entristecido, ele fica quieto, ele não age na nossa vida. Nós nunca devemos fazer algo que venha a entristecer o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. E é Ele que nos dá a força espiritual, é Ele que nos dá o entendimento da palavra, é Ele que nos dá consolo. Nós ficamos mortos espiritualmente quando o Espírito Santo não atua na nossa vida, trazendo direção, trazendo aprovação de tudo que nós fazemos. O versículo 32 diz o seguinte: antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O exemplo da nossa vida vem de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Deus em Jesus Cristo, o Pai, no Filho nos perdoou. É isso que nós devemos fazer, perdoar uns aos outros, perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar aqueles que nos magoaram. Com o poder do Espírito Santo, você consegue perdoar. Nós temos visto e vivido situações onde nós temos liberado perdão, não nós, mas o Espírito Santo que habita em nós. E isso faz com que a nossa fé no Senhor cresça, que a nossa vida espiritual tome outros patamares. Quando o Senhor atua no nosso coração, nos ensinando e nos ajudando a perdoar aqueles que foram contra nós, aqueles que nos magoaram, aqueles que nos fizeram chorar, aqueles que não pensaram em nós. O Senhor, Deus, através do Espírito Santo, Ele efetua em nós o perdão de uma maneira milagrosa. Se você ainda não perdoou alguém, se você carrega essa mágoa no seu coração, eu quero te dizer nessa noite que se você não tiver o Espírito Santo e a presença do Senhor Jesus, você não consegue perdoar. Venha para o Senhor Jesus e peça que Ele faça esse milagre na sua vida, que você possa perdoar as pessoas que te magoaram, que pecaram contra você. Essa mensagem de hoje é muito maravilhosa, ela falou muito ao meu coração e é por isso que eu estou dividindo com vocês. Que a minha oração por vocês é que o Senhor fale profundamente ao seu coração, toque na sua vida e que você mude de vida, mude de situação, que você se converta realmente ao Senhor Jesus. Converter é retornar, é nascer de novo, é começar a ter atos na sua vida que antes não existiam, pensamentos que antes não existiam, perdão que antes você não conseguia dar. Amém? Que em nome de Jesus você seja transformado de dentro para fora e viva uma nova vida no Senhor Jesus. Boa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã nesse mesmo horário.